Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, tá? Esse é o primeiro vídeo aí de 2025, tá? Então espero que aí os inscritos do canal, a galera que assiste aqui os vídeos de vez em quando, que consegue acessar, né, a despeito desse absurdo que eu sigo vivendo aí, esse absurdo interminável, Então espero que vocês todos aí tenham tido um ótimo ano novo, tá? Tirando esses fakes de retardados aqui que esse imbecil fica manipulando, a encher o saco aqui com baixaria, mas os inscritos e as pessoas que conseguem acessar os vídeos aqui, a despeito dessa gentalha, que espero que vocês tenham tido um ótimo ano novo. Com certeza foi melhor do que o meu, que eu passei sozinho, o Natal também sozinho aqui, graças a esses bandidos. Mas enfim, sigo aqui fazendo os vídeos do canal, que são a única coisa que eles ainda não destruíram, né? Enfim, nesse primeiro vídeo de 2025, o tema é esse aí do título, tá? A alegria não é a prova dos 9 quando você ri de si mesmo sem saber, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, a partir de uma reflexão sobre alguns pontos desse livro aqui que eu estou lendo agora. Nos últimos 3 dias aí praticamente terminei aqui, falta pouco para terminar a leitura desse livro. É um livro da Sueli Rounik, chama-se Antropofagia Zumbi, tá? E ela está fazendo algumas ponderações aqui sobre os aspectos atuais da antropofagia. O livro inclusive é de 2021, tá? Então quer dizer, é bem atual. E eu vou fazer algumas ponderações aqui para poder refletir algumas coisas que eu tenho trocado com vocês aqui e tal, e também desenvolvido, enfim, aqui nas minhas reflexões pessoais durante esse ano de 2024, né, que passou. Fiz vários vídeos aqui falando sobre antropofagia, tá? E vamos tentar ponderar alguns detalhes aqui sobre isso, tá? Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, que saiu aí tem mais ou menos uns 2 meses e meio, tá? Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, tá? A gente conversa a respeito disso, né? E você adquirindo o romance, tá aqui, você ganha 2 marcadores de livro, tá? E o meu livro de poemas também anuncio aqui para vocês, certo? Já tem mais de um ano aí, né, que eu publiquei. E você levando o livro de poemas ou o romance, ou os dois juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito. Na verdade eu não estou conseguindo vender nada, porque as únicas pessoas que me procuram aqui são pessoas manipuladas por essa gentinha asquerosa, e aí, enfim, a coisa não se configura, porque eu não quero conversa com essa gente, não tem nada a ver com essa gente, e estou aturando essa gente há 8 anos aí, basicamente, destruindo a minha rede de contatos aqui, né? Então, enfim, de qualquer maneira eu faço aqui esse papel civilizado de indicar o livro aqui para as pessoas que assistem os vídeos, tá? Para quem quiser, quem se interessar aí, entrar em contato. Se entrar em contato sem poluição desses animais, aí a gente articula aqui tranquilamente, tá? E eu mando os livros numa boa, beleza? Para além disso, ainda um último aviso, né? Eu estou tentando resolver aqui esse inferno que eu estou vivendo, que já tem basicamente 8 anos. 8 anos aturando essa gente nojenta, vomitando ódio, baixo nível, podridão aqui na minha vida, sabotando amizades minhas de 30 e poucos anos, relacionamentos, doutorado, estão destruindo tudo que podem para poder manter a farsa desse velho nojento que está aqui monitorando a minha casa, inclusive, igual um bandido retardado, e destruindo aqui a minha paz, o meu sossego, o meu tempo, né? Enfim, vomitando todo tipo de lixo na minha vida, usando meus amigos para isso, o sistema do aparelho hackeado, minhas redes sociais hackeadas. É uma gente inacreditavelmente criminosa, covarde, medíocre, e eu não consigo me livrar desses animais, e fico aqui, ó, eu estou isolado, sem ver muita gente aqui, inclusive há anos que eu não consigo ver os amigos aqui sem sem o inferno de aturar essa gente inacreditavelmente covarde, destruindo aqui, enfim, minhas conexões e tudo mais, né? Então, e aí, por que eu estou dizendo isso? Porque isso pode interferir aqui na produção dos vídeos do YouTube também, né? Porque se eu não conseguir me livrar dessa gentalha nojenta da maneira correta aqui, talvez eu não consiga nem continuar com esse projeto aqui do YouTube, né? Porque para isso eu preciso de paz e, enfim, de internet, essas coisas todas, né? Então, qualquer coisa, qualquer mudança nesse contexto aqui, nesse inferno insuportável, interminável e asqueroso que eu sigo vivendo, porque parte disso aqui é um círculo vicioso de ódio que essa gente tem, né, de mim, da vida e tudo mais, e ficam aqui vomitando baixaria, xingamento, sabotagem, podridão, recebem de volta o que não querem escutar, ou que são estúpidos para não entender que o resultado vai ser esse, e aí respondem se vingando, e fica uma coisa interminável, uma estupidez interminável, e enfim, nada caminha por conta disso, né? Então, se tiver alguma modificação nesse contexto aí, tá, de produção aqui dos vídeos,
eu aviso a vocês aqui, porque inclusive a monetização do canal foi cortada aqui de alguma maneira, né? Talvez por e-mail, eles talvez tenham sabotado o e-mail aqui para que, enfim, isso fosse cortado, porque estava monetizando já os vídeos aqui. E essa monetização do canal, ela não é apenas a monetização em si, mas ela gera também, enfim, uma viralização um pouco maior dos vídeos. Os vídeos começam a ter ali 500, 1000, 2000 visualizações, e isso foi totalmente cortado. Os vídeos agora estão aí com 20, 30 visualizações, alguns aqui, um ou outro passa de 100, né? Mas enfim, isso também é um problema aqui que essa gente nojenta criou, e enfim, se eu não conseguir resolver isso, eu talvez tenha que parar com esse projeto aqui, que é o único que está se sustentando ainda sem a destruição, sem a sanha de destruição dessa gentinha inacreditavelmente medíocre que eu estou aturando aí, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Dito isso, né, já são 5 minutos aqui, né, por conta desse inferno, mas eu comecei a ler esse livro aqui, da Sueli Rolnick, tá? E aí decidi fazer o primeiro vídeo aqui, né, do ano de 2025 no canal, falando sobre isso, porque tem vários diálogos com várias questões que eu tenho desenhado aqui sobre os manifestos do Oswald e o quanto que os manifestos são lidos no Brasil atual de uma forma radicalmente anacrônica, porque são entendidos... assim, o erro básico, né, e que vocês vão ver que comparece aqui também, é um erro de base que tem dois aspectos. Primeiro, todo o debate crítico, ou pretensamente crítico, ou até no nível apenas do comentário que se tem feito sobre a antropofagia, ignora dois aspectos, né? Primeiro, o de que a antropofagia, na medida em que ela é pautada pela devoração do bispo, pelo revide, né, da violência da colonização, enfim, né, o bispo Sardinha devorado vivo, a palavra vingança comparecendo lá no manifesto mais de uma vez e tal. Então, esse aspecto de vingança e portanto, é um aspecto de guerrilha, né? E, quer dizer, esses dois aspectos, né, são basicamente as duas coisas que são completamente ignoradas ou negligenciadas por todo o debate teórico feito sobre a antropofagia, que são esses aspectos da vingança e da vingança, né, ou seja, da vingança contra o colonizador, né, que está ali descrita no manifesto, né, e ao mesmo tempo, enfim, esse caráter ali. E aí tem o segundo detalhe, né, que também é negligenciado e que na verdade é um resultante, né, dessa leitura mal feita. A conclusão que se chega, né, é a conclusão de que, olha, então a antropofagia é uma percepção ligada a uma conexão com a diferença, uma abertura para a diferença. Quer dizer, quando se negligencia esse caráter de guerrilha e de vingança, né, guerrilha foi o termo que eu esqueci agora há pouco aqui, quer dizer, guerrilha e vingança, quando esses dois elementos são ignorados, todos os autores que comentam ou que repensam a antropofagia até hoje, inclusive a Sueli Rolnick aqui também, tá? Nesse livro recente aqui, e tem outros livros aqui também, né? Esse livro aqui organizado pelo João César de Castro Rocha e o Jorge Ruffinelli, com vários textos aí sobre o manifesto. A constante é essa, a de dizer, olha, a antropofagia do Oswald era uma proposta de abertura para a diferença. Então o erro básico é esse, quer dizer, se você não entende que aquilo ali era uma tática de guerrilha simbólica, guerrilha ideológica, enfim, né, o nome que se queira dar, e isso tem ali vários componentes disso, né, nos manifestos, na proposta da antropofagia, na própria irreverência e na postura ali de ataque abertamente, né? Enfim, eu não lembro se eu já fiz o vídeo aqui, mas eu falei que ia fazer o vídeo sobre as vezes que aparece a palavra contra, né, no manifesto da antropofagia, o que denota nitidamente esse aspecto aí. Quer dizer, ele tinha ali o interesse de construir uma lógica, uma releitura da posição brasileira, tanto em relação ao digamos, né, ao antigo império naquele momento ali, que era Portugal, mas também ao mundo de maneira geral, né? E aí, aos pouquinhos, isso foi sendo apropriado por quase todos os movimentos artísticos de vanguarda e mesmo culturais e etc. e tal do Brasil, de uma forma equivocada, sem perceber que havia uma lógica de guerrilha e de vingança ali.
E aí, quer dizer, toda essa produção que digamos, né, que é influenciada ou, enfim, que se conecta com elementos da antropofagia depois, né, da Semana de Arte Moderna, depois até da morte do Oswald e tal, então concretismo, tropicália, enfim, cinema novo, e mesmo as manifestações culturais que não são abertamente posicionadas como grupos, mas que são influenciadas por esses grupos de maneira direta ou indireta, acabam, digamos, né, manifestando essa negligência na sua base ali. E a consequência, assim, óbvia e quase que totalmente irrefletida até hoje disso tudo é a ausência absoluta de reflexão sobre o papel de Portugal na nossa formação como país. E isso é substituído por uma miríade de negações, algumas abertas, né, como é o caso da direita neoliberal, que nega abertamente, diz que Portugal, né, que se o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra seria diferente, etc. e tal, e tudo mais, né? Mas também aquelas nas quais essa negação, né, do elemento português da nossa cultura fica escamoteada por posições pretensamente contemporâneas, mas que no fundo são, digamos, poluídas pela manutenção desse racismo radicalmente cego que existe no Brasil, tá? Bom, e aí então a gente pode falar agora do livro da Sueli Rounik, porque a base do raciocínio está desenhada, é mais ou menos isso aí, tá? E aí, quando a gente lê aqui o livro dela, né, que tem um desenho, tem uma linha de raciocínio, etc e tal, agora está conectado com essa lógica do múltiplo, né? Então a gente, logo no início, quando ela faz uma citação do Deleuze e do Guattari, né, fica evidente aqui que ela está conectada com esse norte teórico, né, para poder pensar as coisas. Então ela diz, né, o Deleuze diz, né, na verdade não basta dizer viva o múltiplo, grito de resto difícil de emitir. Nenhuma habilidade tipográfica, lexical ou mesmo sintática será suficiente para fazê-lo ouvir. É preciso fazer o múltiplo, né? E aí ele continua defendendo que tem que se subtrair o único da multiplicidade a ser constituída. Então, quer dizer, fica evidente que o que está norteando esse pensamento é uma percepção de que estamos num mundo do múltiplo, né? E aí vocês vão ver também que, se não der até eu faço 2 vídeos, porque não tem o menor problema para fazer isso, né, por enquanto, mas ela vai chegar num conceito de subjetividades flexíveis, que é essa ideia do múltiplo entendida de maneira anticomplexa, ou seja, entendida desconectada do local, desconectada da história e de qualquer coisa que seja mais ampla. É uma coisa que beira ali o imediatismo, né, e tudo mais, tá? Mesmo que isso seja construído de maneira teórica, com desenho, com uma linha de raciocínio, no final das contas você está defendendo uma ideia que, do ponto de vista mais amplo, acaba se exercitando no jogo social e tudo mais de uma maneira radicalmente simplista, imediatista e pobre de conexões mais amplas, né? No limite fica o que eu tenho chamado aqui de ingenuidade líquida, né? Uma mistura, né, de ingenuidade líquida com ingenuidade identitária, né, estrita, um neoidentitarismo, né? E, enfim, um certo individualismo, né, disfarçado de singularismo, né? Que, no limite, ela está criticando aqui o capitalismo, né? Mas no limite isso aqui assim, chega, né, no ideário dos neoliberais, na maneira de construir o jogo dos neoliberais, como algo que eles se apropriam de maneira muito fácil, muito fácil. E eu estou dizendo isso entendendo os neoliberais não meramente como negociantes, né, mas como um grupo e ou enfim, até de maneira mais específica, como um modo de enxergar as coisas que comparece na direita brasileira de maneira quase que hegemônica, né? De maneira hegemônica, mas um modo de considerar o mundo, de perceber o mundo e o Brasil, que é um modo radicalmente ingênuo, simplista, né? E antinacional,
né? Estão interessados em grana e na lógica do individualismo. E essa postura aqui, no final das contas, mesmo quando ela critica o capitalismo, ou quando ela pensa que está criticando o capitalismo, na verdade ela está dando arma na mão do capitalismo. Porque o capitalismo joga muito, mais até do que a palavra capitalismo, o neoliberalismo brasileiro joga com isso aqui de maneira muito fácil. Isso aqui não gera nenhum tipo de ruído no poder neoliberal. Esse aqui é o ponto, né? Porque é disfarçado, ou enfim, né, disfarçado não, mas pensando que estão defendendo algo diferente, né, da mesma lógica que os neoliberais defendem, eles estão defendendo, no final das contas, o individualismo, né, dos grupos, disso que ela chama de, enfim, né, de singularidades flexíveis, né, coisa do tipo, e enfim, os neoliberais e os capitalistas, etc. e tal, ou seja, essas pessoas que acreditam na ideia de que só existe mercado, pegam isso e criam um nicho para poder, entendeu? E isso não gera nenhum tipo de ruído e nenhum tipo de deslocamento dialético ou crítico, ou, enfim, o nome que se queira dar, o complexo, né, da questão brasileira mais ampla, né? Então isso aí é importante de pensar também. Bom, então, e aí vamos lá, né? Ela começa falando aqui, né? Tem um capítulo aqui, tem uma introdução, né? E aí ela fala do Bispo Sardinha, fala do Hans Staden, né? Que foi um aventureiro alemão que foi capturado também, mas que não foi devorado. Talvez seja por aí, né? Que dê para pensar aí um deslocamento dessa coisa da antropofagia, que é a coisa de devorar, enfim, né? É o bárbaro transformado em herói, né? Enfim, ainda que naquele momento, sempre lembrando aqui, naquele momento o Oswald tinha toda a razão de ponderar aquilo, porque a gente precisava fazer uma guerrilha, né, e até mesmo uma lógica de vingança mesmo contra o colonizador que ficou aqui, né, enfim, 400 anos devorando tudo, destruindo tudo e tudo mais, né? Agora, aos pouquinhos, a gente vai superando isso. Depois da Segunda Guerra Mundial, né, enfim, Portugal já não tinha mais nenhum poder aqui no Brasil, e quem começou a dar as cartas aqui nessa perspectiva neocolonialista foram os Estados Unidos. E aí, se a gente não pesca isso, né, a gente fica batendo em Portugal até hoje, como tem gente que faz isso até hoje, né? Ou, quando não bate em Portugal, porque alguns já até esqueceram, né, da questão de Portugal, ficam defendendo uma lógica do múltiplo, do cosmopolita, desconectado do local e etc. e tal, enquanto que os Estados Unidos estão lá defendendo seu local de maneira muito veemente, Europa idem, China idem, Austrália, Canadá e Rússia e etc. e tal. E a gente aqui brincando de cosmopolita, enfim, né? E no mundo que é nacional cosmopolita, certo? Bom, vamos lá. Ela fala aqui na página 17, né? Certamente não é por acaso que o mito se compõe de duas cenas distintas, onde se vê dois tipos de resposta dos indígenas ao inimigo, né? Então ela está desenhando aí, está bem claro que o Portugal era o inimigo. Agora tem uma questão importante aqui que ela fala nas páginas 18 e 19, que aí fica muito evidente isso que eu desenhei aqui nessa primeira parte do vídeo, né? Quer dizer, ela diz aqui, né, na 18, com o nome de movimento antropofágico, a proposta modernista adotou a fórmula ética da relação com o outro e sua cultura, ritualizada através dessa prática dos povos originários, e a transferiu à sociedade brasileira como um todo. Aqui está o núcleo da leitura equivocada de praticamente todas, aí se tiver alguma exceção eu não li ainda, mas eu não conheço, né, mas é a percepção equivocada de todos os comentaristas, de toda a releitura que se faz da antropofagia. Porque, por um motivo muito simples, né? Não existe relação ética com o outro pautada pela vingança e pela guerrilha. A antropofagia não foi a construção de uma ética da diferença. A antropofagia foi uma tática de guerrilha simbólica e uma vingança contra o colonizador. Se você entende isso, você o movimento seguinte, né, o movimento crítico seguinte, dialético, enfim, é você entender que a partir disso você precisa construir um outro olhar, né, mantendo esse valor que a antropofagia teve, que é o valor de toda
de toda a reação do colonizado contra o colonizador, que é assim que funciona, né? O cara, né, o país, ou enfim, né, ele vai lá e invade, destrói, etc e tal, e tem uma reação armada, uma guerrilha, ou enfim, né, uma guerrilha simbólica e tudo mais, e aos pouquinhos essa relação vertical vai sendo diluída, né, ou vai sendo substituída por outras formas de combate e em alguns casos, de diálogo também, né? Tudo isso é importante desenhar, né? Agora, se você sustenta a estética, digamos, da vingança da guerrilha no momento posterior à solução do problema da colonização estrita, e mais, né, se você sustenta isso totalmente afogado por uma percepção ingênua de superfície de que você estaria fazendo alguma outra coisa diferente disso, né, o resultante é que você começa a ficar, enfim, né, com um olhar radicalmente alienado, e você começa, inclusive, a esquecer certos elementos que, no caso do Brasil, são fundamentais para a gente poder redesenhar a nossa história, o nosso perfil, o nosso retrato, né? Para que a gente possa entrar em conexão com o mundo contemporâneo sem a ingenuidade da maioria esmagadora dessas leituras aqui, tá? Ou seja, né, sem a ingenuidade dos neo-identitários, dos ingênuos líquidos, dos individualistas estritos, né, e sem a pilantragem da direita neoliberal, etc. e tal, que no fundo a direita neoliberal não está preocupada em desenhar nenhum tipo de olhar sobre isso, né? Quando desenham é apenas para poder, enfim, fingir que são contemporâneos e que são o futuro, né? Enfim, mas não tem nenhuma perspectiva crítica. Essas outras vertentes que eu apontei aqui, ou seja, né, os neo-identitários, os ingênuos líquidos e os neo-individualistas, né, eles na verdade estão aí achando que estão desenhando alguma perspectiva crítica, mas quando estão conectados com a antropofagia do hoje atualizada, sem essas modificações, sem essa percepção mais ampla, estão fazendo o jogo do neocolono, do neocolonizador, né, que são os Estados Unidos. Certo? Então esse é um ponto aí. Se não de maneira direta e aberta, de maneira ali ingênua, né? Servindo de massa de manobra, digamos, né? E aí ela depois completa aqui na 1819, ela diz: quais são os elementos constitutivos dessa fórmula, essa tal fórmula ética da relação com o outro e sua cultura e tal, né? Quais são os elementos constitutivos dessa fórmula? E ela responde o seguinte: o outro, olha só, hein? Por incrível que pareça, ela dá uma resposta aqui que deveria mostrar para ela que não tem nada de ético e nem de relação com o outro. Ela diz que os elementos constitutivos dessa fórmula antropofágica são... ela resume isso numa frase, né, que é a seguinte: o outro é para ser devorado ou abandonado. Quer dizer, ela deveria ter percebido aqui, ou enfim, né, dá para perceber que não tem ética nisso aqui, né? Se o outro é para ser devorado ou abandonado, cadê a ética? Cadê a relação com o outro, de fato? Né? Não tem, não existe isso, né? Não existe relação ética com o outro se você pensa no outro como alguém para ser devorado, e esse devorado não é, né, porque eu já fiz vídeo aqui. Existe aí uma tendência de desenhar que, olha, tem uma antropofagia, uma alta antropofagia, que seria devorar para pegar as habilidades, e uma baixa antropofagia, que é aquela coisa da lógica mais bárbara, etc. e tal. Do meu ponto de vista, essa distinção aí é feita para poder, digamos, tentar passar pano para o caráter bárbaro dessa metáfora atualizada, né? E ao mesmo tempo para manter uma cegueira para o fato de que naquele momento não havia nenhum tipo de ética ali nisso aí. A lógica era de guerrilha e vingança, né? Esse é o ponto, tá? Bom, e aí ela continua aqui e tal, e diz que a regra consiste em afastar-se daqueles que debilitem a potência antropofágica, né? Ou que simplesmente a mantenham no mesmo nível, e aproximar-se daqueles que a fortaleçam. Nesse caso aqui, isso aqui demonstra também que não há nenhuma lógica ética ali, né? Porque se você se afasta daqueles que apenas mantêm a tua potência antropofágica no mesmo nível, né, é porque você não está interessado em dialética, você não está interessado em troca, né? Muito simples.
e, portanto, você não está interessado nisso que eu tenho chamado aqui de protagonismo solidário, né, do Lula, da China e de movimentos que entendem essas questões de maneira diferente, né? Então, quer dizer, essa postura aqui não gera nenhum tipo de empatia, nenhum, né? Para além disso, ela finaliza aqui com um trecho que deixa eu ver o tempo aqui, que eu vou ler para vocês aqui, e aí, se der tempo, eu ainda leio um outro aqui de baixo, senão a gente finaliza no próximo vídeo, tá? Mas ela diz o seguinte aqui, então, né, para resumir essa coisa da antropofagia: trata-se de tragar o outro para absorver no corpo suas potências singulares, de modo que partículas de sua admirada e desejada diferença sejam incorporadas à alquimia da alma e assim se estimule seu refinamento e sua expansão, promovendo um devir outro de si mesmo, né? Enfim, a gente pode refletir uma quantidade gigantesca de elementos aqui. Por exemplo, essa coisa de incorporar as partículas da admirada e desejada diferença, né, no corpo. Quando começa a discutir a questão estritamente ligada a corpo e subjetividade, é porque não está pensando no Brasil, não está interessado no Brasil, está interessado em subjetividades flexíveis, né? Ou seja, nos indivíduos. E aí não vai entender o país de maneira mais ampla, vai ficar chega num ponto que fica, bom, tá, né? É isso aí, é o exercício dos corpos, dos indivíduos, das singularidades. E cadê a discussão nacional, a discussão do Brasil no contexto mais amplo do mundo e da América do Sul e da relação com a Europa? Não existe essa reflexão, né? E, parêntese, né? Quando eu estou dizendo isso, não significa que a questão do indivíduo, do corpo e da subjetividade não seja importante. Mas, se ela for tomada como a única coisa que enfim, para ser considerada, fica essa visão radicalmente limitada, ingênua e, enfim, né, geradora de uma percepção alienada da realidade, tá? E aí depois finaliza, também tem um outro ponto aqui que vale a pena dizer, né? Porque também essa questão de tragar o outro, né, é meio bizarro isso, né? Porque enfim, né, o barato de um ponto de vista ético, né, não é você tragar o outro, é você trocar com o outro, né? Quando você está numa percepção de troca, essa ideia de tragar o outro, você nem usa essa terminologia, né? O que denota também que existe uma espécie de neobarbarismo ressentido, né? Quando não é violento, é apenas um ressentimento ingênuo nessas percepções de mundo aqui, né? Que acabam, enfim, a gente continua querendo tragar o outro como se fosse uma vingança até hoje, né? Bom, e aí por último, um último elemento aqui, pessoal, para finalizar o vídeo de hoje, e aí eu continuo o vídeo de amanhã, tá? Ainda nesse trecho aqui dela, né, na página 19, ela diz o seguinte, que isso acaba estimulando o refinamento e a expansão, sua de quem? Né? Do indivíduo, né? Do corpo, da alma, da subjetividade, né? Da singularidade e tudo mais. Promovendo um devir outro de si mesmo. Um devir outro de si mesmo. Quer dizer, essas perspectivas neo-identitárias ou neo-individualistas, neo-singularistas conectadas com a discussão do indivíduo, no final das contas, o objetivo e mesmo o horizonte de percepção é radicalmente ensimesmado, né? Então, o objetivo dessa neo-antropofagia contemporânea, lida dessa forma ingênua, é promover um devir outro de si mesmo. E aí não se discute a questão nacional, não se discute, né? Eu estou ponderando isso sempre lembrando, né? Com o alerta de que a questão da subjetividade é fundamental, tem que se discutir isso, né? Porém, se você fica só nisso, né, você não discute a questão que é central na antropofagia, que é a questão do Brasil como país, e não da subjetividade de cada um, enfim, né, sabe? Porque senão a coisa fica, né, a gente perde a noção do que era aquela discussão lá. E os movimentos neo-identitários estão perdendo completamente a percepção disso, tá? Bom, pessoal, paramos aqui então na página 19, tá? Deixa eu ver o tempo aqui. E aí, enfim, tá aqui mais uma vez o livro da Sueli Rounik, Antropofagia Zumbi, tá? E aí no vídeo de amanhã
a gente continua a refletir, tá, alguns elementos aqui desse trabalho dela aqui e também os problemas e as contradições da antropofagia mantida no mundo atual, no mundo de hoje, tá bom? Então é isso, a gente se fala aí no vídeo de amanhã, grande abraço aí, e amanhã é o vídeo para comemorar os 3 anos aqui do canal do YouTube, tá? Só para lembrar vocês aí que a gente começou aqui, né, enfim, o primeiro vídeo do canal foi no dia 3 de janeiro de 2022, então amanhã tá fazendo aí 3 anos, tá? Então é um vídeo comemorativo e vamos falar um pouquinho disso aí e também da história do canal aqui, tá? Então é isso, grande abraço aí, tamo junto, fui.